Gente, bom dia a todos. Queria começar dizendo que eu estou muito feliz de estar aqui, né? Eu praticamente nasci na doutrina espírita por ser filho da minha mãe. Antes de abrir o lar, né? Ela ia no Bezerra de Menezes e eu lembro que eu, muito pequeno ainda, com 4, 5 anos de idade, de ir às noites lá enquanto ela trabalhava, eu dormia nas cadeiras brancas. E aí depois quando abriu o lar, desde o começo, né, eu já também frequento, desde antes da Barra Funda lá. Com 17 anos, né, comecei a trabalhar a mediunidade já na Barra Funda. E fui trabalhando firme até os 30 anos, né, até que a vida engoliu, como ela engole a todo mundo, né. E dos 30 aos 40 eu tive uma desconexão muito grande, assim, sabe? Mesmo com toda a bagagem, mesmo com tudo que já tinha estudado. Aí acabei ficando afastado, porque mudei de trabalho também. Hoje em dia eu trabalho à noite, então que me impossibilita de ir no centro, né? E de manhã também, e à tarde também. E aí eu senti uma desconexão muito grande até que eu conheci a meditação, né? E assim, acho que como todo mundo tinha, nem sabia o que era, ou quando vinha alguma coisa de meditação na minha cabeça, já pensava naqueles monges que ficavam na caverna 1000 anos e não fazia mais nada, que você tem que ser um recluso, né? Então tinha todas aquelas ideias até que eu decidi estudar e me aprofundar, né? E isso faz 1 ano, vai fazer 1 ano agora em abril, dia 1º de abril, e não é mentira, né? Vai fazer 1 ano, só que foi 1 ano muito intenso, né? Tem sido 1 ano muito intenso que eu fui estudando cada vez mais. E estou muito feliz de poder trazer isso aqui hoje, né? E deixar claro também que, assim, eu sou um estudante de meditação iniciante, né? Mas eu já pratico, já tem esse tempo, esse curto tempo, mas muito profundamente, estudando muito, né? Tem muita coisa para estudar, tanto na parte teórica quanto na parte prática, né? Então vamos lá, meditação, né? Como uma ferramenta, ela é uma ferramenta milenar, né? Tem mais de 5.000 anos. Começou no Oriente, né? Quem trouxe toda essa coisa da meditação foram os Upanishads, né? Do hinduísmo, lá de trás, muito antes de Cristo, muito antes de Buda, né? Como uma prática que ela simplesmente é um processo da gente firmar a nossa mente em um ponto. Nada mais, nada menos. Firmar a nossa mente em um ponto. Geralmente, esse firmar a nossa mente em um ponto é a respiração, né? Então, muitas vezes a gente fala, não, a minha meditação é fazer a minha atividade física, né? Com certeza, muitos de vocês já ouviram falar isso. Não, a minha meditação é cozinhar. Ela pode ser encarado assim, por ser assim, quando eu estou cozinhando, eu só estou pensando no que eu estou fazendo ali. Mas não é só um ponto. Eu tenho que pensar que eu tenho que cortar lá a cebola, e aí o fogo está lá, e aí eu não posso perder o ponto disso aqui enquanto eu estou preparando aquilo lá. Então, não é bem uma meditação. Então, a minha meditação é quando eu estou nadando, por exemplo. Quando eu estou nadando, eu preciso pensar na minha abraçada, em bater a perna, em respirar. Então, não é exatamente também focar a mente num ponto, né? Então, o conceito de meditação é esse. E é muito simples, né? Olha a simplicidade disso. Focar num ponto é tão simples que com a vida que a gente tem hoje em dia é muito difícil da gente conseguir. E nós vamos entender por quê. Nós vamos começar a desenvolver esse tempo aqui por quê. Então tem várias formas de meditação, né? Dentro dessa coisa de focar num ponto, né? Então tem a meditação da atenção plena, né? Que ela tem a tradução em inglês de mindfulness, né? Com certeza todo mundo já ouviu falar nesse termo também, que na tradução para o português é a atenção plena. É eu conseguir focar exatamente atenção numa coisa só, tá? Essa é o que eu digo que é a porta de entrada da meditação. É a primeira meditação que a gente começa a praticar, essa meditação mindfulness, né? E a neurociência, né? O pessoal da neurociência, os cientistas que estudam o cérebro, né? E todas as substâncias do cérebro, eles têm destrinchado essa meditação nos últimos 20 anos, né? Essa meditação mindfulness, quem colocou uma luz nela foi o Buda, né? O Gautama, que ele pegou todo o ensinamento que já existia, isso tudo antes de Cristo, tá, gente? Nós vamos chegar em Cristo ainda, né? Que todos nós somos cristãos, né? Mas antes disso tudo, Buda, ele pegou aquele ensinamento de Krishna, há 5.000 anos atrás. Só vou lançar um dado aqui, não sei se vocês sabem disso, né? Mas a gente às vezes tem esse conceito de Deus como sendo o Criador, como está permeando em tudo.
Porém, Deus mesmo, o Criador, que criou todas as nossas almas, criou toda a matéria, ele já esteve na Terra andando com 2 pernas e 2 braços e com uma cabeça e falando com as pessoas, e foi Krishna, né? Então Deus veio e ele que criou, que trouxe todo esse conhecimento para nós, né? Então Krishna falou da meditação também, que já existia, né? Mas ele destrinchou, falou, é assim, é assado, funciona assim. E Buda, ele jogou uma luz, ele pegou aquilo e falou, não, através só disso aqui, a gente consegue a nossa libertação da matéria, né? Que é o que nós estamos fazendo aqui na Terra, né? O lance é a gente conseguir se libertar da matéria, né? Então, voltando, essa meditação mindfulness, né? A neurociência tem estudado e tem chegado às mesmas conclusões que o Buda já falava lá, sem microscópio nenhum, né? Que ela traz um bem-estar muito grande, ela consegue fazer com que a gente consiga focar no que é mais importante e não deixar a nossa mente vagar. É aí que está o pulo do gato, né? O nosso corpo, então nós estamos aqui, todo mundo tem a noção que nós somos espíritos que estamos encarnando um corpo, certo? Eu acho que aqui ninguém tem dúvida disso. Então a gente tem um espírito que é puro, foi criado puro por Deus mesmo. Imagina então se Deus é o sol, nós seríamos como se fossem esses raios de sol. Então nós somos Deus? Não, a gente não é o sol, mas a gente é divino. A gente vem desse sol, a gente é uma emanação desse grande sol que é Deus, né? Então nossa alma, nosso espírito, ela já é pura. Só que ela tem o corpo, esse corpo aqui bonitão que nós temos, às vezes mais bonito, às vezes menos bonito com a idade, né? E entre o nosso espírito e o nosso corpo, a gente tem o perispírito, né? Então isso a doutrina espírita ensina a gente. Quem vem de segunda-feira, que tem os estudos, destrincha muito bem o que é o espírito, o que é o perispírito e o que é o corpo, né? Então, a ideia é a gente conseguir acessar esse nosso lado divino, né? Conseguindo dividir o que é o divino na gente, o nosso espírito, do perispírito, que é como se fosse um corpo que nos acompanha além desse corpo físico. E também dividir desse corpo físico aqui, que ele é super transitório, né? Então, um dos conceitos principais da meditação é que tudo que é matéria é impermanente. Tudo que é matéria é impermanente, nada vai durar. Nosso corpo dura aqui no máximo 100 anos, perto da eternidade não é nada, né? Só que nosso espírito é imortal, né? E o nosso espírito, perispírito, ele dura um pouco mais até que a gente se liberte. Então, quando a gente fala libertação da matéria, isso implica na gente se libertar, inclusive do perispírito, e voltar para a morada de Deus, né? Viver junto com Deus novamente, né? Independente dessa matéria. Então vamos lá, a mindfulness, né? É a meditação do insight, ela é chamada meditação do insight. Então o nosso corpo aqui ele é formado pelo perispírito, então a gente tem a nossa mente, a nossa inteligência e o nosso falso ego, né? Essas 3 coisas elas residem no perispírito, elas são físicas, não são da nosso espírito. Nosso espírito, lembra, nosso espírito é perfeito, né? Nós enquanto espírito somos perfeitos. Então a gente tem a nossa mente, inteligência e falso ego, que são matéria também, mas é uma matéria mais sutil, não é tão densa quanto o corpo, quanto essa mesa, quanto esse microfone, tá? Então a nossa inteligência é tudo aquilo que a gente aprende, né? A gente vai aprendendo, a gente tem a memória, então como a gente acessa a nossa memória é chamado de inteligência. E a nossa inteligência, ela projeta a nossa mente. A nossa mente é como se fosse um holofote, que a gente vai jogando para os assuntos de interesse, né? Então, quando a gente fala do controle da mente, que é isso que a meditação vai trazer para a gente, é a gente conseguir, quando vem uma emoção, quando a gente vê uma coisa, a gente não se deixar levar por aquilo. A gente compreender que aquilo bateu na gente de uma certa forma e não sair reagindo sem pensar naquilo. E aí sair fazendo um monte de coisa que às vezes depois a gente vai se arrepender, né? Então o controle da mente é exatamente eu conseguir jogar esse holofote para onde eu quiser. De acordo com o quê? De acordo com quem eu sou, com a minha essência. Isso também a meditação ela vai trazer muito forte para a gente, né? Descobrir quem a gente é. Parece uma coisa boba, banal, mas a gente tem muita nuvem, né? No dia a dia. A gente não sabe muito bem. Quantas vezes, assim, quem já
passou dos 30 anos, né? Eu falo dos 30 anos porque 30 anos é o retorno de Saturno, né? Para quem gosta de astrologia, eu também adoro. Que aí a gente vê ali tudo que a gente já fez na vida e aí a gente vê, né? A gente recalcula a nossa rota e quantas vezes a gente não se pega? Às vezes num relacionamento que a gente não está feliz, num trabalho que ocupa 8, 10 horas por dia que a gente também não gosta, né? E às vezes fazendo coisas sociais que sempre que a gente vai é um martírio, mas a gente não entende por quê. Por que a gente está fazendo tudo isso? Porque a gente se deixou levar pela vida, sabe? A gente se deixou levar pela vida. A gente não fez as escolhas baseadas no nosso eu, na nossa essência. Isso é muito doido, né? Eu fui descobrir a minha essência mesmo, eu já desconfiava. Mas descobri, focar minha vida para aquilo com 38 anos, faz 4 anos só, né? E fez toda a diferença na minha vida, né? Toda a diferença na minha vida. Então é importante, isso não tem idade, tá, gente? Às vezes tem gente que passa uma vida inteira, chega lá com 60, 70 anos, aposentou numa coisa que não é sua, né? E a meditação, ela vai trazer isso pra gente. Então nós vamos falar aqui da meditação Mindfulness, tá? Que também é tida como meditação do insight, né? Todo mundo sabe que é insight, né? Pode ser aquela intuição, né? Aquela vozinha que vem e fala, olha, por que você não faz exatamente aquilo ali, né? Lembra que a nossa alma é perfeita? Nosso espírito é perfeito, nós somos divinos? Então todas as respostas, elas estão aqui dentro. E ainda tem nossos guias espirituais, né? Que estão ali muitas vezes gritando no nosso ouvido. E a gente não escuta, que não é para ir em tal lugar. Aí a gente vai ligar o carro e ele pifa. É o nossos guias ali falando, meu camarada, eu já falei para você. Agora aí você não contente, você chama o Uber. E aí você vai mesmo assim, aí você vai ter uma experiência horrível. E fala, nossa, tive um dia de cão. Era só ter escutado lá atrás que você ia ter um dia de boinha, tranquilinho na sua casa, né? Então, como aprender, né, a escutar isso, né? Então, essa meditação Mindfulness é um tipo de meditação, tá? Que é a mais simples, é a meditação do insight, ela consiste em silenciar a mente, nós vamos fazer uma prática dela agora. Além dela, só para citar os outros tipos de meditação, tá? Tem a meditação mântrica, né? Com certeza, não sei, vocês já devem ter visto também, né? Que consiste em entoar mantras. E aí lembra que a meditação como base é focar num ponto só? Esse mantra vai nos direcionar para um ponto. Geralmente, né, eu também faço todas, tá? Porque eu tô nessa, eu tô CDF na meditação. Geralmente a meditação mântrica que eu faço é uma meditação que me coloca direto em contato com Deus. Olha só, com Deus, cara. Não é com guia espiritual. E aquela coisa, né? Todos nós, nesse nosso corpo aqui, a gente habita a nossa alma, nosso espírito, e a alma de Deus também habita em nós no coração. Então, assim, para falar com Deus não é nada muito longe não, tá aqui dentro, né? Então, tem essa meditação mântrica que o catolicismo, olha só que coisa inusitada, né? Inusitado porque, não vou estender. O catolicismo, ele tem uma forma de meditação mântrica que é o tercinho lá. Fala o tercinho. Inclusive a meditação mântrica que eu faço, que ela é hindu, ela também tem um tercinho, né? É a japa. E você vai entoando o mantra e quando você viu, você já está em outra. O tambor na Umbanda também é. O tambor na Umbanda, na verdade, ele traz. Não é nenhuma questão de levar, né? É ele trazer, né? Ele chama essas... Eu quis dizer assim, tem o mesmo sentido, a mesma intenção da japamala, do terço. A japa e o terço, né? Eles servem para você contar quantas vezes você foi sem ter que olhar, né? Só ali no tato mesmo, né? E aí tem tantas voltas, e aí cada um faz as voltas aí que... Eu com uma volta já tô lá, né? Então tem a meditação mindfulness, da plena atenção, tem a meditação mântrica, que te faz conectar direto com esse divino, né? E tem um outro tipo de meditação. Ô Guilherme, fala o mantra, faz favor. Hare Krishna. É o Hare Krishna, né? Que é o Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Rama Rama. Isso aí é Deus na forma de homem, na forma de mulher e na forma do prazer sensorial. Deus na forma de homem, Deus na forma de mulher, Deus na forma de homem, Deus na forma de... Eu já tava. Quando vocês chegaram, você não tava ligado onde é que eu tava. Beleza? Então... Exatamente, uma Ave Maria cheia de graça. É isso. Só que mais simples, né? Sim. Porque no terço e na... Eu tenho uma reserva muito grande com o catolicismo, né? Que eu também não gosto de ficar expressando, porque acho que cada um pode se ligar ao divino de uma forma, né? Mas eu acho que tem algumas coisas ali que falam um pouco demais. Eu acho essa coisa de ligar só no Deus tá comigo, eu tô com Deus tá comigo, eu tô com Ele, é mais do que colocar alguns dogmas no meio, né? E as orações às vezes trazem algumas coisas que, dependendo do trauma de que cada um carrega, que todos nós aqui estamos cheios de trauma, todo mundo sabe, né? Que às vezes a gente acha que é só a gente, né? Mas não, cada perninha que está andando por aí está cheia de trauma. Nós vamos falar disso também aqui, se der tempo. O tempo é um grande problema, né? Calma. Tudo bem. E tem uma outra meditação, né, que eu conheci também, que foi que na verdade me levou para um outro lugar mesmo, que é a meditação Vipassana, né? Que ela é uma meditação que o foco é o corpo. Né? Então a gente começa a focar no corpo e a gente descobre coisas impressionantes que estão acontecendo aqui agora com todo mundo, só que a gente não sente, né? E essa meditação Vipassana, que aí já é o faixa preta das meditações mesmo, né? Só para vocês terem uma ideia, para aprender a fazer essa meditação, existem cursos, são cursos de 10 dias, que nos 10 dias a gente fica 8 horas por dia meditando, comida só vegetariana, né? Que eu achava isso uma bobagem até compreender na prática, né? E são 10 dias, meditando o dia inteiro, acorda 4 da manhã, começa. Vai, uma meditação de 1h30, outra meditação de 1h30, um descanso, almoço, mais meditação, almoço, né? Isso no primeiro dia. Aí depois você vai para um segundo dia. Aí você vai para um terceiro dia. No terceiro dia você já entrou em contato com todos os suas cicatrizes, né? Lembra que eu falei do trauma? Sempre que a gente passa por alguma coisa muito pesada, e quando nós somos crianças nós passamos por coisas muito pesadas, não por culpa de ninguém, mas porque a vida encarnada é assim, a gente faz como se fosse uma fenda no nosso perispírito. É bem no perispírito mesmo. E olha, isso sem contar com as fendas que a gente já vem com o perispírito de vidas passadas, né? Então aqui a gente faz uma fenda, aí passa por aquilo, a gente aprofunda aquela fenda. Passa por aquilo, aprofunda um pouco mais aquela fenda. Aí a gente vira adulto, aí a gente começa a se relacionar com outra pessoa. Aí a outra pessoa fala qualquer coisa banal e aí bate na gente naquela fenda. E a gente já reage como se tivesse feito tudo aquilo lá atrás. Essa meditação Vipassana, ela vai fechando essas fendas. É fantástico. Depois de 10 dias você está 50% curado e volta já aprendendo, já com ela aprendida, né? São 10 dias para você conseguir aprender a fazer isso. É um curso de graça, absolutamente de graça. Você é alimentado, você tem onde dormir e aí no final você contribui com quanto você quiser. Tem centros no Brasil inteiro e depois, se alguém tiver interesse... Gui, fala que não pode falar. Não pode falar. 10 dias sem falar. Olha, eu acho que vocês já perceberam que eu falo pra caramba, né? No terceiro dia, nossa senhora. E aí vem umas coisas na cabeça, só pra você ter uma ideia. No terceiro dia me vinha aquela música do Vini, eu nem gosto do Vini, da festa no AP, sabe a festa do AP? Meu, e ficava, hoje é festa lá no meu AP. E pelo amor de Deus, é umas coisas que emergem quando você fica sem falar, que é uma coisa muito louca. Enfim, mas eu sobrevivi, estou aqui para contar. E é muito profundo, porque é isso, você não tem para onde correr. E a meditação é isso, gente. É um mergulho para dentro, tá? Bom, já introduzi, então agora eu queria sugerir para todo mundo aqui a gente fazer uma prática dessa. Vamos lá, postura. A postura da meditação, ela não pode ser nem tão tensa e nem tão relaxada. Então eu não posso relaxar e encostar. Então a primeira coisa que eu vou fazer é desencostar. Giro o quadril para trás, os 2 isquios lá na cadeira.
A mão, geralmente eu acho que todo mundo sabe que a meditação você faz em lótus lá, né? Sentado com as pernas. Isso tem um porquê, mas isso não é importante para nós agora na Mindfulness, tá? Quer que abaixe a luz? Bom. Todo mundo vai fechar o olho, então. Uma coisa legal da meditação também, tá? Como é uma coisa que eu vou totalmente para dentro, tanto faz se tem barulho, tanto faz se tem luz, tanto faz se tem uma obra do seu lado, tanto faz até se alguém vem falar com você. Ignora, tanto faz, tá? Então, ó, quem tá encostado, desencosta. Por quê? Se eu tô encostado, vai dar uma sonolencinha gostosa e aí eu vou dormir. E a ideia é não perder a consciência no meio dela, tá? Então, ó, eu vou dar algumas instruções aqui, vão ser 5 minutos, tá? 5 minutos. Quero que vocês me prometam 2 coisas nesses 5 minutos. Primeiro, eu vou estar desencostado, eu vou estar atento. Segundo, eu vou focar na respiração. Então, todo mundo sabe que a gente respira pelo nariz. Respira bem fundo, todo mundo. Uma respiração toda pelo nariz, não solta pela boca não, tá? Todo mundo percebe então que quando eu respiro eu consigo sentir a respiração em 3 lugares principais. O ar entrando e refrescando a minha narina, o ar passando pela garganta e o ar enchendo ou pulmão ou barriga, certo? Então nós vamos estar de olho fechado, nós vamos só focar na respiração. Ar entrando, ar saindo. Tranquilamente, só isso. Então fechou os olhos, ar entrando e ar saindo. Permaneça com os olhos fechados. Se você perceber que a mente vagou, eu estava pensando no ar entrando e o ar saindo, de repente eu me vi pensando em qualquer outra coisa. O que eu vou fazer é tranquilamente voltar a mente para o ar entrando e ar saindo. Sem se irritar. Imagina que você está treinando um cachorrinho, que você fala para ele, senta. Ele senta, mas no segundo seguinte ele sai levantando, correndo de novo. Tudo que você tem que fazer novamente é pedir para ele se sentar de novo, sem agressão, sem gritar, sem se culpar. Se for muito difícil de só pensar na respiração, tenta fazer uma respiração mais profunda, que ela vai estar mais em contato. Mas o ideal é deixar a respiração num ritmo tranquilo, fluido, sem forçar absolutamente nada. Só perceber a respiração como se você fosse um espectador. Como se você estivesse de fora, olhando para ela. Agora, nos 3 minutos restantes, nós vamos continuar com foco na respiração. E agora nós vamos procurar ficar completamente imóvel. Se sentir uma coceira, deixa ela coçar, não reage. Se sentir vontade de engolir saliva, também não engole saliva. Olhos fechados.
Mãos repousadas e foco na respiração, nada mais. Beleza, tá ótimo. Bom, quando a gente chegou aqui hoje, aqui já é um ambiente fora do comum, né? Já é um ambiente que só de estar aqui a gente já traz para uma calma, né? Mas vocês conseguem perceber esses 5 minutos? Alguma diferença entre você mesmo antes e você mesmo depois? Isso que a gente já partiu de um basal relaxado, né? Domingo, tudo tranquilo. Agora eu vou fazer algumas perguntas, eu quero interação aqui. Alguém conseguiu chegar num estado de como se não sentisse mais o corpo? Desconexão do corpo? Alguém chegou nesse? Durante um... Eu cheguei. Sim? Esse estado de desconexão, não é bem desconexão, é desidentificação que chama. Esse estado de desidentificação com a matéria é chamado no sânscrito como samadhi, né? Nesse estado, a gente chega num ponto que esse é o momento de fazer, no final, né? As perguntas que a gente quer fazer, né? Alguém não conseguiu, alguém assim, a mente vagou mais do que, sei lá, 5 vezes? De sair, você ter que trazer de volta? Milhões, 5.000 vezes, mais de 5.000 vezes. Comum, super comum. Por quê? Porque esse é o natural da nossa mente. Lembra que a nossa mente ela vai jogando foco de acordo com as coisas que acontecem? Olha só, gente, a gente mora em São Paulo. Olha o quanto de estímulo que a gente tem todos os dias, todas as horas, né? Essas vagadas da mente aí. Alguém pensou em alguma coisa que você tem que fazer logo depois que você sair daqui? Todo mundo, né? Todo mundo? Não? Maravilha, ótimo. Que Deus preserve.
Porque eu mesmo já pensei que eu tenho que almoçar e depois eu tenho que levar meu filho e depois... Eu só fiquei sentindo a minha respiração, Uhum. e mais pro final, eu me sentia no corpo, porém, com sensação plena do ar entrando e do ar saindo. Mas sem pensar em Maravilha, porque pôs o foco aí. Só um parênteses disso, que você acessa sensação plena, né? Sentir o ar. No Vipassana, que é uma meditação que ela dura 1 hora, que a gente joga atenção para o corpo, a gente sente as células se movimentando. Olha o tamanho da viagem disso, né? E aí para cura, enfim. Alguém lembrou de alguma coisa do passado, de o cara que falou isso e eu falei aquilo, e quando eu encontrar com essa pessoa, ela vai ver. Não? Ninguém? Pô, isso acontece comigo toda hora. Algum pensamento do passado? Alguma coisa do passado ou não? Não, ninguém? Ótimo, foi 5 minutos só também, né? Alguém teve uma vontade incontrolável de coçar o queixo, o nariz, ou de se levantar, ou eu vou dormir, eu preciso fazer alguma coisa, senão eu vou dormir, né? Por que eu estou falando isso? Isso acontece, é raro, mas acontece sempre, né? Isso acontece com todas as práticas, todas as práticas. Eu tenho 1 ano de experiência, minhas meditações são de 1 hora e 5 minutos, cada meditação 2 vezes por dia. E todas as vezes eu penso no boleto que eu tenho que pagar e que eu não tenho dinheiro ainda. Não tem, por mais lá em cima que o meditador esteja, a mente ela age dessa forma. Então, por que eu estou falando isso? Isso é o natural da mente. Por quê? E aí nós vamos entrar nesse ponto que é um ponto chave, né? Do controle da mente, né? Por mais que a gente esteja aqui, as instruções foram muito claras e foram muito simples. Foco na respiração. Então a criança consegue entender isso, né? Mas mesmo assim a gente não conseguiu, por algum momento, né? Por algum momento a gente não conseguiu, porque a nossa mente é muito agitada. E porque a gente tem esse padrão da mente, né? Toda a fonte do nosso sofrimento e toda a fonte da nossa angústia, olha só, isso aqui é uma coisa muito importante. Se eu viesse aqui falar só uma coisa, seria isso. Toda a fonte do nosso sofrimento e da nossa angústia está em coisas do futuro, que a nossa mente fica pensando que eu devo fazer e que eu vou fazer, ou coisas do passado que a gente não projetou legal. E enquanto a nossa mente está ou no futuro ou no passado, como é que eu vou fazer essa planilha de Excel que eu estou querendo fazer aqui e não consigo fazer? É impossível, né? Então a atenção plena, ela é exatamente isso. É eu trazer a minha mente para o aqui e agora. Isso é o mais valioso que a gente pode fazer por nós mesmos. Quando a gente consegue trazer a mente para o aqui e agora, a gente começa a viver o nosso propósito. A gente não está fazendo uma coisa porque o meu pai queria que eu fosse médico, então eu vou estudar medicina. Porque a minha esposa espera de mim que eu faça tudo isso aqui em tempo hábil de chegar e ainda fazer o almoço. Porque isso, porque a minha mãe, porque o meu chefe, porque qualquer coisa que esteja fora da gente, qualquer coisa que a gente queira fazer, né? Então, a meditação, ela ajuda muito a gente a trazer a nossa mente para aqui agora, a ponto de conseguir sentir o ar entrando e saindo. A ponto de eu conseguir, quando eu estou lá dando minha aula, eu sou um professor, eu conseguir focar no que é mais importante ali. Eu não ver um aluno chegando... isso acontece com todo mundo, com certeza. Às vezes, sei lá, eu tive uma aluna que era loira e usava óculos e usava um batonzão vermelho. Sempre que chega na minha aula uma pessoa que é loira, usa óculos e um batonzão vermelho, eu já vou achar que ela é igual a outra pessoa. Minha mente já foi pro passado e já projetou nela um monte de coisa. E se ela falar um A, eu já tenho uma inimizade, porque eu sei que em determinado momento da aula eu vou ter que dar uma chamada nela, assim como eu tive que dar. Coisa besta, mas que já tira a nossa mente do aqui e agora. Já estou pensando em tantas outras coisas que me impedem de olhar como é que ela está fazendo o que ela devia estar fazendo e eu estou ali para corrigir, né? Eu sou professor de capoeira, por isso que eu estou falando isso, né? Então é isso. Então a atenção plena e o controle da mente nada mais é do que a gente direcionar a nossa mente para os nossos reais interesses, para cumprir os nossos dharmas, que é um outro conceito muito importante, que de segunda-feira vai ser estudado. Nós vamos né? dar um curso aqui do Dharma
Dharma, o Karma. O Dharma e o Karma. De abril. Né? Então, assim, para a gente cumprir os nossos deveres, da nossa alma mesmo, o que, que a gente está aqui encarnado nesse corpo pesado? Imagina que legal se a gente não tivesse esse nosso corpo, a gente sem esse corpo, a gente sendo só espírito, a gente tem capacidade infinita de amar. Olha que maravilha. Quem tem aqui tem capacidade? Nosso infinita corpo não é infinita não. Infinita por quê? Porque nós estamos na matéria. E a matéria, lembra lá, ela é impermanente, ela vai acabar. Então a gente entra nessa onda da matéria, que ela vai acabar. Ela vai acabar mesmo. Né? Até a página 2, né? Desde que não pise no meu calo. Né? Eu sou muito legal até pisarem no meu calo. Né? Imagina a gente sem isso, né? Então, a meditação ela vai trazer isso pra gente, tá? Então, para finalizar aqui, gente, a gente evitar essa mente no passado e essa mente no futuro. Ah, Guilherme, isso quer dizer que eu não posso planejar a minha vida? Posso, devo. Só que eu já vou falar para vocês, né? Todo mundo aqui já passou dos 30, né? Qual foi a vez que você planejou uma coisa e ela deu exatamente daquele jeito? Exatamente. Nunca. Nunca. Você pode chegar no resultado que você queria. Pode não também, né? Você pode chegar no resultado, mas não vai ser daquele jeito, não vai ser naquele tempo. Então, assim, planejar é importante? Planejar é muito importante. Então, eu sei onde eu tô, eu sei onde eu quero chegar, então eu vou por aqui e beleza. Mas não ficar muito apegado naquilo, porque senão eu tô planejado e apegado naquilo. Aí na primeira ação, o chefe já vem e me tesoura. Frau, não, você não vai fazer isso. E aí vai gerar angústia, porque você ficou apegado àquilo. Porque era tão perfeito o meu plano, mas aí é o outro, né? Pô, tá vendo o outro? O outro vem e não deixa. E aí, lógico, é o outro. Não é o outro. Não é o outro. É você fluir como água. Veio a pedra, contorna a pedra. Não vai ficar tentar furar a pedra, que vai demorar uma eternidade para você furar a pedra, né? Então, planejar é importante? É importante. Viver com a mente no futuro, eu estou falando isso porque é muito comum. Quem aí vive com a mente no futuro? Eu vivo com a mente no... Vivia, né? Que agora eu medito. Né? Agora eu medito, eu vivo ainda, mas eu percebo, né? Então essa coisa de parar e se observar é muito importante também para você ver para onde a sua cabeça vai te levar. E aí qual que é a receitinha? Gente, receitinha. Todo mundo tem um relógio, né? Todo mundo tem um relógio. Timer de 10 minutinhos, se retira, senta numa cadeirinha, 10 minutinhos. O que é isso? É um treinamento do meu cérebro. Que tá lá, blá, 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 você vai lá falar, shh, blá, blá, não. Daqui a pouco você blá, blá. Mas agora, só agora, 10 minutos. Ó, e se alguém falar, eu não tenho tempo, 10 minutos, gente. Todo mundo tem 10 minutos. Na sua empresa, vai no banheiro, senta lá na privada e ó, 10 minutos. Muito comum de acontecer também. Falar porque acontece, tira a gente. Ah, lembrei de uma coisa fantástica. Porque isso acontece, né? Então, quando a gente faz 10 minutos, eu faço de manhã e à tarde. 2 vezes por dia, 10 minutos. Façam isso por vocês. 2 vezes por dia. É muito pouco, vai te deixar nesse estado que você estava. Ou às vezes não, você só vai ficar mais irritado. Mas você já estava irritado, não foi culpa da meditação, né? Você só vai perceber o quanto você estava irritado, né? Quando a gente vai fazendo isso de manhã e à tarde, todos os dias, independente de qualquer coisa, pode cair o mundo, pode descer Krishna na Terra, pode vir o seu filho e tá daquele jeito, a sua esposa, o seu marido tá daquele jeito, nada vai te impedir de fazer 10 minutos de manhã e à tarde. E aí sabe o que acontece quando você faz isso, 10 minutos de manhã e 10 da tarde? Com afinco, você vai perceber que a sua mente ela tem um padrão. Sua mente tem um padrão. Ela sempre vai te levar para os mesmos lugares. Para mim, o meu padrão era, putz, tem uma academia aqui, saiu aluno e vai entrar aluno, eu vou ficar sem dinheiro. Nunca fiquei sem dinheiro na vida. E a minha mente sempre me joga para esse padrão do que você vai ficar sem dinheiro. Não sei de onde ela inventou. Com certeza, é uma cicatriz que eu já trouxe, é uma coisa de... Ó, eu não tenho mais nada a ver com isso. Você entendeu? E uma coisa que não faz o menor sentido. E que me pega.
e que faz as minhas ações terem a ver com isso. Isso faz eu ser uma pessoa mais egoísta, isso eu faço ser uma pessoa mais pão dura, mais mesquinha, e eu não preciso. Eu sou abundante. Eu, enquanto espírito, sou abundante. Eu posso amar infinitamente. Não é a matéria que vai fazer eu deixar de fazer isso porque eu vou ficar 10 reais mais pobre. E eu tinha esse padrão de não abundância e isso sempre me levava, isso eu descobri de tanto encher o saco de minha mente me levar para esse lugar e eu não aguento mais pensar nisso. Parei de pensar nisso, não penso mais nisso. Ó, que beleza, imagina se você conseguisse se libertar de uma coisa assim. E tinha um outro padrão que envolvia relacionamento, tanto afetivo quanto com amigo, que sempre é o outro que é isso, o outro é aquilo. Pô, a gente combina e o cara não chega no horário, e aí isso, e aí aquilo. E aí eu comecei a pensar, pô, cansei de falar, de achar para o outro que ele tem que agir do jeito que eu falei, ou que ele falou mesmo, né? Se a pessoa não age do jeito que ela falou, o problema é de quem? É dela que não é ponta firme, que ninguém vai confiar nela. Eu que eu posso fazer? Chegar no horário que eu falar, né? E eu combinei com essa pessoa, eu já com os amigos que eu sei que é assim, eu já nem combino mais, mano. Você vai, vou lá, então a gente se vê lá. Vou. E aí com isso você começa a fazer escolhas melhores, que tem mais a ver com você. Sai da mão do outro, que é destrambelhado, assim como você. Eu também sou destrambelhado, todos nós, né? Hashtag somos todos destrambelhados, né? Então aprender qual que é o meu destrambelhamento, né? Onde que pega em mim. Então isso eu tenho 100% de chance de atuar, 100%. Eu posso mudar absolutamente tudo que é meu. Daqui para fora, não posso. E o daqui para fora, para finalizar, tem a questão da não reação. A gente é muito reativo também, né? A gente é muito reativo. Então eu tô aqui, tô zen. Meditei 2 vezes, 10 minutos. Tô tinindo. Aí vem o outro, eu vou pôr o carro na vaga, a pessoa vai lá e coloca o carro na vaga antes. Você fala, filho... Respira, o que você vai fazer? Você vai reagir? Você vai ter a inteligência de direcionar a sua mente, de descer no carro e brigar com uma pessoa que fez isso? Se ela fez isso, do que ela é capaz? Por causa de uma vaga? Não vou reagir, não vou fazer isso. Lembra da coisa da instrução que eu dei? Se sentir uma coceira, não coça. Uma coisa banal, né? Mas isso é impressionante como aumenta a nossa resiliência para não reagir à fechada. Porque é isso, sentir a coceira, reagir, cocei, né? Sentir, aí lembra da posição de lótus? Que eu estou na posição de lótus, meu pé começou a formigar. Ai, já vou desfazer porque eu estou no desconforto. Não, aguenta o desconforto um pouquinho. Ainda mais nesse mundo que tudo é para ontem, tudo é on demand, né? Aguenta o desconforto um pouquinho, você vai ver. Lembra que tudo é impermanente? O desconforto também. Ele não é eterno. Ele vai passar. Se ele não passar durante a prática, acabou os 10 minutinhos, pronto, você levanta. Tudo bem, vai passar. Tudo vai passar, né? Então é um treino muito potente para isso aí é a aversão, né? Quando eu não reajo. Então, né, dentro dos estudos, tudo isso que eu estou falando tem muito conhecimento. Tem muita coisa escrita, tem muita coisa que dá para estudar. Então, dentro disso, eles falam lá, né? Que quando você não reage a uma coceira, você está erradicando aquelas cicatrizes relacionadas à aversão. Então é isso, aí você tomou uma fechada, você não ficou tão... beleza, sofreu uma fechada, vai passar, tal. Tomou uma negativa no trabalho? Não, tudo bem, né? E quando você está na meditação Vipassana, você chega a estados de consciência, estados físicos de transe, de êxtase, ao Nirvana, né? Vocês já ouviram falar do Nirvana? É uma sensação de êxtase no corpo mesmo, é muito prazeroso. É tão prazeroso quanto um orgasmo, por exemplo, né? Sozinho, você com você, olha que coisa potente. E aí também, quando você começa a meditar e chega nesse ponto, o que você vem na cabeça? Não quero que isso acabe, né? Isso é a avidez. Então a avidez e a aversão. Então quando você está numa coisa muito boa, tenha certeza, aquilo também vai passar. Então o que a gente pode fazer? Curtir. Curte, beleza, pô, muito gostoso, passou, não se apega àquilo. Assim como eu também não vou me apegar a alguma coisa ruim. Então a meditação ela é um treino muito forte para isso, né? Então com isso a gente vai ficando mais masterizado, a gente não reage tanto,
A gente não vai fazer loucura por causa para ter um prazer, né? Sendo que ele vai chegar no momento dele, vai ter, né? Certo, gente? Então isso aqui é o controle da mente. Só esse exercício de 5 minutos, a gente já começou a controlar a mente. Quando a gente percebeu que ela vagou e trouxe de volta. Pronto, olha o poder que eu tenho. Eu tenho o poder de trazer de volta. E eu tenho o poder de trazer de volta em todas as situações da nossa vida, tá? Todas as situações. Diga. Guilherme, você disse que você conseguiu identificar os padrões que a sua mente te leva, né? Na meditação. E aparece também insights de alguma coisa? Sim. Ideias? Não, perfeito. Praticamente toda... Que parece uma coisa que às vezes são ideias que a gente já teve. Só que a gente já teve a ideia e tocou o WhatsApp. E aí? Aí eu vi o WhatsApp e a ideia passou. Né? E aí quando a gente está em meditação aqui, veio aquela ideia. E nossa, veio uma ideia, nossa, é uma boa ideia, tal. Putz, percebi. Volta para a respiração. Mas quando você abrir o olho, aquela ideia vai estar na sua cabeça, fica tranquila, ela não vai sair. Por quê? Porque você está num ambiente controlado, né? Então esse é o insight, o insight vem exatamente da mente vagar, que era para não acontecer. Mas a gente sabe que ela acontece, a gente não consegue ficar, né? E aí quando ela não, depois de um tempo que você já está muito acostumado a isso, já dominou a mente num certo ponto de estar conseguindo só manter na respiração, aí você vai para esse estado de samadhi, que aí tanto faz a ideia. Porque daí para se comunicar com o divino, aí é um outro ponto, né? Imagina essa conexão com Deus. Não tem nem como falar como é que é isso, né? Tem como falar. É uma coisa de união. Você se sente todo o universo. Eu não sou essa branquelo aqui, magrelo, que tem que tomar banho senão fede, tem que ir no banheiro 2 vezes por dia. Não, nada disso. Eu sou divino. Eu percebo quanto que eu sou divino. Quanto que eu faço parte do todo, quanto que ela é divina, ela é divina, ela é divina. Então é todo mundo divino, é isso que você sente, né? Não tem nada errado, tanto faz a ideia, né? Tá tudo só vibrando amor mesmo, né? Então isso é um outro ponto. Vamos começar com 10 minutos por dia? De manhã à tarde, de manhã à tarde, de manhã à tarde, de manhã à tarde. Vamos ver como é que isso chega. Espero que vocês possam fazer. Para finalizar... Eu tinha quando eu vinha no centro regularmente, né? Hoje eu dou aula à noite, não posso vir. E foi muito ter essa bagagem, né? Tanto da intercomunicação. Então, quando eu comecei a meditar, eu já tinha noção de qual que era a minha alma, já tinha sentido a minha alma, já tinha feito comunicação com outras almas através da incorporação. Então, isso me deu uma bagagem muito boa para eu poder mergulhar de cabeça e já conseguir acessar alguns níveis de consciência, né? Mas uma coisa que foi muito legal para mim de perceber, primeiro, foi o quanto que o divino existe em mim, né? Porque às vezes a gente fica muito nessa de procurar o divino fora, né? Então, por exemplo, a entidade que vai falar para mim o que eu tenho que fazer, ou eu tenho que rezar e pedir para Deus porque Ele que vai concretizar, quando na verdade está tudo na minha mão, né? Então, ter esse conhecimento no nível da experiência. Porque se eu falo isso para vocês, vocês entendem isso, né? Todo mundo entende. Só que quando a gente vivencia isso é outro esquema. Quando a gente entende no nível da experiência, né? E assim, era uma coisa meio esquizofrênica na minha vida, né? Que eu vim aqui de segunda estudar e de quinta trabalhar. Então, eram os 2 dias que era um santo. Era um santo, nossa. Agora, a terça, a quarta, a sexta, o sábado e o domingo, só Deus sabe, né? E aí a gente fazendo essa prática de 10 minutos de manhã e 10 minutos à tarde, 10 minutos e 10 à tarde, a gente se conecta com esse divino todos os dias. E isso dura um bom período aí, né? Então, além da gente aquietar a mente, dominar a mente, ainda de quebra a gente leva esse estado divino para a nossa vida, para o nosso dia a dia, todos os dias. Isso não tem preço, né? Beleza? Gente, muito obrigado pela presença de todos. Se não fossem vocês aí, eu também não tinha pensado nessa palestra aqui. Cada vez que eu faço uma palestra, eu entro em contato mais profundo com todo esse conhecimento. Então, para mim, vale muito a pena. E muito obrigado a vocês do centro.
por segurar essa chama, né? Porque é aquela coisa, né? Eu vou e volto, e vocês estão aí no dia a dia. Isso é muito importante para todos nós, né? Muito obrigado.